Queria realizar uma pequena análise sobre a direita e a esquerda a partir do enfrentamento que travam em nosso meio o PT e o PSDB. Estamos há pouco menos de uma semana para a votação que porá termo às eleições municipais para a escolha do novo prefeito da cidade de Pelotas neste ano de 2012. E neste pleito embatem-se dois partidos, o PT e o PSDB, o PSDB e o PT. Percebe-se, por tudo que se ouve falar, por tudo que se lê na imprensa e na rede social mais afamada do momento, o Facebook, que há uma impressão generalizada de que a antinomia entre as duas agremiações é absoluta, e que o PT representa a esquerda, ao passo que o PSDB representa a direita. Em face disso, várias adjetivações são apresentadas, grande parte delas emocionais, fundadas numa pesquisa tanto rasteira de fatos que aqui e ali perpetraram os próprios candidatos em seu passado ou estimularam os partidos aos quais são filiados e pelos quais concorrem. Evidentemente, na medida em que essas adjetivações florescem em meio a uma grande densidade emocional, na maioria das vezes, a análise é fragmentária e não consegue unir esses elementos que são factuais e não principiológicos, não conseguem unir esses elementos em um princípio geral, aí sim que conduza, ou que nos conduza à descoberta da agenda ideológica efetiva das agremiações que estão na contenda, que estão nesta contenda. Um jovem, Eduardo Leite, e um homem da minha geração, Fernando Marrone, são os candidatos do PSDB e do PT, respectivamente. Ao primeiro, Eduardo, atribui-se a continuidade inequívoca do governo atual, ao qual pertenceu Eduardo antes de se tornar vereador eleito, ocupando cargo significativo. Na medida em que o governo atual, chamado de governo Féter, em alusão ao primeiro mandatário da cidade desde 6 anos atrás, uma vez que completou o mandato de Bernardo de Souza, que faleceu em meio ao seu próprio mandato, e ele, Féter, era o seu vice e por isso assumiu. Então, na medida em que esse governo parece realmente dar continuidade ao governo Féter, e diga-se isso também porque após, em 2008, o prefeito atual foi eleito e permanece até hoje ocupando o cargo de prefeito, estas críticas atribuídas a Eduardo decorrem de uma gestão que não foi ou não teria sido satisfatória por parte de Adolfo Féter. E, portanto, como o candidato apoiado por ele é Eduardo Leite, a presunção que se forma é de que haveria uma continuidade desta ineficiência administrativa mostrada na gestão do governo de Adolfo Féter Júnior.
Ao contrário, percebe-se que a indignação geral é muito intensa. É, portanto, não se trata de uma mera suposição que eu aqui esteja fazendo sobre o governo Fetter. Houve-se em todos os lados que a indignação geral é realmente muito intensa, em particular quanto aos tratos que receberam as áreas da educação e da saúde. Fatos importantes ocorreram, sem dúvida, na ambiência de ambos partidos, que tiveram uma repercussão intensa nas avaliações morais, com todo o relativismo que essa questão merece. O PSDB vale-se fortemente do episódio conhecido como Mensalão, de notório conteúdo, e que se encontra neste momento sendo julgado pela máxima corte do país com condenação, embora ainda sem a dosimetria das penas, de grande parte dos acusados, e particularmente daqueles que pertenciam à cúpula política do Partido dos Trabalhadores, partido que estava e está no poder até o presente momento. Estava quando o mensalão se instituiu. Este mensalão se constitui de um esquema de corrupção do qual participaram figuras centrais do governo Lula e se prestou, ou tem se prestado, para obscurecer quaisquer deliberações administrativas importantes, e muitas dessas deliberações foram indesmentivelmente importantes, como o fortalecimento econômico, da base social e da migração para melhor entre essas classes, entre classes, verificando-se, sem dúvida, uma efetiva transferência de renda. Mas esses atos, a gravidade dos atos de corrupção, especialmente quando realizado por pessoas que ocupam cargos importantes na direção da nação, normalmente desconstroem a figura boa dos governantes, como se um imaginário espelho com a boa figura do comandante fosse quebrado e o próprio governante começasse a ser esquecido ou, o que é pior, lembrado por conta de seus desvios éticos e uma imagem distorcida daquela que, em tese, ele pretendeu construir. De qualquer maneira, esse espelho não mostra mais a figura do homem confiante e confiável que outrora parece ter sido o governante. Qualquer governante em situações assemelhadas, e não apenas o presidente Lula, evidentemente. O PT, a seu turno, aproveita-se da figura do jovem candidato PSDBista, Eduardo, para arremessar-lhe as farpas que parecem cabíveis a quem integrou um governo desprovido de ações significativas. Ao contrário, marcado pela omissão, o governo Fetter parece ter deixado a cidade em estado de penúria financeira, com baixíssimo índice de desenvolvimento e sem atenção mínima a cuidados que historicamente deveriam pertencer ou pertencem ao poder público. Afora isso, a veiculação de um vídeo na internet trouxe indícios muito fortes de corrupção acontecida também por aqui, no governo do atual prefeito, e inclusive com a sua ciência e, quiçá,
seja muito possível com a sua participação neste esquema de corrupção. Não sabemos no que isto redundará. Também para Fetter, os efeitos da corrupção aparecida em sua gestão pesam muito desfavoravelmente e, guardadas as proporções, se presta a finalidades ainda mais danosas eleitoralmente do que aquelas que se sucederam no governo Lula. Pois sequer teve espelho o prefeito Fetter que lhe mostrasse em algum momento a sua boa figura. E não ocorreu, portanto, a quebra do espelho, mas simplesmente este espelho, para mostrar uma boa figura, não apareceu em nenhum momento. Não houve, na visão mais geral das pessoas que se percebe nas conversas, com todos os amigos, que se percebe nos ambientes que frequentamos, não houve uma boa governança. Esses fatos se prestam a aqui e ali permitir a ambas agremiações e apoiadores fazerem campanhas políticas voltadas à identificação de supostos defeitos éticos dos candidatos, como é o caso do PT em relação a Eduardo, ou dos partidos, como é o caso do PSDB em relação a Marrone. Em meio a tudo isso, acusações sobre outros mensalões, entre aspas, como o do PSDB, e sobre o que passou em redes sociais a ser conhecido como Privataria Tucana, em alusão a um livro homônimo publicado recentemente pelo jornalista Amaury Júnior, cujo título é precisamente este, Privataria Tucana, e que se presta essencialmente a levantar suspeitas muito fortes de corrupção em relação a José Serra, ex-candidato à presidência da República e atual candidato à prefeitura da cidade de São Paulo. Um dos nomes fortes do PSDB e permanentemente lembrado nos últimos anos para concorrer à presidência da República. Por sua vez, o PSDB tem procurado demonstrar a intransigência e a arrogância do Partido dos Trabalhadores, para quem, segundo afirma o próprio PSDB, somente pode haver verdade no seu próprio âmbito, no âmbito do PT, uma vez que fora dele tudo é ou deverá ser, por característica desta agremiação partidária, considerado falso ou mentiroso. Penso que, em larga escala, nessas questões pontuais, tanto o PT como o PSDB têm razão. Mas penso também que isso é irrelevante, ou pode ser considerado irrelevante, porque não há, salvo apressadas acusações, uma real definição do que seja, tanto para um como para outro, em termos conceituais e históricos. Não há consciência neles próprios das linhas políticas mais efetivas que representam, isto é, a direita ou a esquerda ou a direita. Essa questão tem que ser analisada com mais vagar e mais penetração histórica no mundo das ideias e no mundo das práticas humanas. E é essa a finalidade deste vídeo que precariamente gravo aqui, solitariamente, na minha biblioteca, na tentativa de auxiliar na formação de uma consciência que, a meu ver, iria se revelar caso se produzisse
mais aprimorada. Não se trata, evidentemente, de tentar ensinar a quem quer que seja o que venha a ser esquerda ou direita hoje, como se fosse isto uma lição professoral pura e simplesmente. Outros, inclusive, bem melhor do que eu, e bem melhores do que eu, e mesmo em Pelotas, o fariam com bem maior qualificação. Mas continuo a entender que a missão dos filósofos, como é o caso da minha profissão, é sair um pouco da academia e pôr a cara nas ocorrências históricas que se passam diante dos seus olhos. Minha contribuição é, portanto, meramente acadêmica, mas possui a intenção de criar um canal de comunicação, hoje em que a tecnologia da informação está em tão extraordinário estágio, com os habitantes da minha cidade, que, como eu, irão votar no próximo domingo em um dos dois candidatos, ou em nenhum, como a todos permite o tipo de democracia que vivemos. Pois bem, então vejamos algo sobre direita e esquerda, em especial sobre o que podem significar esses campos ideológicos no século em que estamos vivendo, no século XXI. Há quem diga que a direita e a esquerda desapareceram. Primeira observação, isso não é verdade. Continuam existindo direita e esquerda, mas com feições não tão semelhantes a que tinham quando do começo do uso dessas expressões. É sabido de muitos, e presumo que muitos que estão aqui tendo a paciência de me escutar, é sabido que esses termos direita e esquerda remontam à época da Revolução Francesa, ao final do século XVIII, mais precisamente em 1789, e na Assembleia que se formou após isso para criar um novo país, uma nova constituição administrativa, estabelecer uma nova forma de ser para a França, que havia recém derrocado a monarquia. E essa classe revolucionária, formada basicamente pelos jacobinos, sentava-se à esquerda nessa Assembleia. E essa Assembleia reunia as facções que haviam se prestado a derrubar a monarquia na França. Os jacobinos, que, representando a pequena burguesia, preconizavam uma maior igualdade entre as classes, sentavam-se ao alto e à esquerda, ao passo que os girondinos, defensores do capital e dos grandes comerciantes, à direita. Os seguidores do Maximilien Robespierre, um dos grandes revolucionários de então, os seguidores dele, que eram os jacobinos, foram, portanto, o primeiro grupo chamado de esquerda do ponto de vista histórico. E se tornaram conhecidos como aqueles que eram da montanha, por se sentarem exatamente na parte superior direita da Assembleia Nacional Constituinte deste novo país que a França queria se tornar. E se tornou republicano. Mas não exatamente republicano desde o seu início com Napoleão Bonaparte. Isso é uma questão que não iremos aqui, por óbvio, analisar em profundidade, não vem ao caso. Havia ainda também, como é sabido, os homens, nessa Assembleia Nacional, os homens de centro, não vinculados a jacobinos nem a girondinos,
onde se fazia presente o terceiro estado, formado por pessoas, entre aspas, neutras, que podiam vincular-se por questões pontuais a um ou a outro setor, a jacobinos ou a girondinos, conforme lhes parecesse adequado. Por serem, inclusive, movediços assim, acabaram apelidados como pertencentes ao grupo do Pântano. Alguns também os chamavam de aqueles que eram da planície, porque se sentavam um pouco mais abaixo, mas conhecidos como os do Pântano, por serem movediços. Cabe lembrar também que havia um partido republicano representado pelos Cordeillers, que era um grupo radical que pregava a imediata instauração da República. Estavam ainda mais à esquerda do que os jacobinos. Para tanto, de forma expressa, os Cordeillers, se aproximaram da camada mais desvalida da população, que eram os sans-culottes, o que lhes garantia uma base de apoio forte e numerosa, uma vez que a França era um país empobrecido e com graves problemas estruturais, e seu discurso, o discurso dos Cordeillers, agradava diretamente a população que se encontrava em grande carência. Também havia uma outra agremiação, um outro grupo, voltado à monarquia constitucional. Posição, aliás, neste particular, idêntica à dos girondinos, que também a defendiam. Eram os Feuillants. Os Feuillants, onde se salientava o abade Sieyès, que tanta importância tem na história do constitucionalismo ocidental, que foi responsável pelas ideias centrais do que passou a se chamar posteriormente de governo constitucional. E havia, por fim, os enraivecidos, os enragés, que defendiam uma igualdade social plena e um aumento substancial do imposto dos mais ricos. Enfim, havia esses grupos todos que haviam, em conjunto, ajudado a derrubar a monarquia. E mesmo os que defendiam a monarquia, defendiam uma monarquia constitucional, como foi o caso dos Feuillants. Enfim, a Gironda, os girondinos, assim chamados porque a maior parte deles vinha da região de La Gironde, na França, por isso chamados de girondinos, assim como os jacobinos eram assim chamados porque se reuniam num local religioso, numa igreja de São Jacques. Daí vieram os jacondinos. Enfim, a Gironda, a montanha, os republicanos, o Pântano, os monarquistas, os enragés, os enraivecidos, eram os nomes genéricos para identificar os grupos principais da Revolução Francesa, sendo esses nomes extraídos ou do local físico onde se reuniu na Assembleia Nacional, ou da sua forma de ser ou de pensar. Quase todos esses grupos advinham de clubes, assim chamados, de clubes. O Clube dos Jacobinos, o Clube dos Girondinos, o Clube dos Cordeillers. Depois, e não cabe aqui salientar, esses grupos se dividiram e formaram ortodoxias um tanto quanto radicais, algumas radicalíssimas, instituindo o célebre período do terror que se passou na década imediatamente posterior à queda da Bastilha.
antigos amigos enviaram uns aos outros a guilhotina. Danton, Marat, Robespierre, próprio Robespierre, foram exemplos de quem, partindo de inícios políticos assemelhados, se distanciaram com extrema veemência e geraram atos considerados de traição às causas revolucionárias originais, permitindo que os grupos que se alternavam no poder exercessem sem misericórdia a selvageria do terrorismo político. A morte de Marat está envolta em brumas, né? Talvez um crime passional, ele morreu assassinado numa banheira, talvez um crime encomendado, e essa hipótese é a mais possível, um crime encomendado por seus inimigos políticos. Todos esses grupos tiveram seus líderes, tanto práticos como teóricos. Por exemplo, os jacobinos e os Cordeliers eram fortemente influenciados pelas ideias igualitárias do filósofo Jean-Jacques Rousseau, ao passo que os girondinos e os monarquistas se deixaram influenciar pelo pensamento de Voltaire. Tanto Rousseau como Voltaire não participaram dos acontecimentos revolucionários de 1789, pois faleceram alguns anos antes. Tenho a impressão que em 1778, uns 11 anos antes, não sei exatamente agora aqui, mas faleceram no mesmo ano, Voltaire e Rousseau. Vejamos, olhando para o acontecimento que fundou a modernidade, que foi a Revolução Francesa, e que foi um dos mais significativos de toda a história do homem, olhando para esse acontecimento, notamos muitos erros e acertos dos seus líderes. E assim mesmo, até em nossos dias, não julgamos uniformemente esses erros e esses acertos. Hoje, já passados 223 anos da Revolução Francesa, da queda da Bastilha. Se pensarmos nos grandes líderes daquele tempo e nos homens que fizeram a história política brasileira do século XX, veremos que continuamos os velhos homens falíveis de sempre, mas isso não significa e não pode significar que tenhamos conseguido pulverizar e até mesmo feito desaparecer o sentido que as expressões direita e esquerda trouxeram até nós. Esquerda e direita continuam a existir, ainda que hoje experimentemos significações práticas um tanto diversas daquelas que foram teoricamente edificadas. Assim como assistimos em solo francês aqueles homens, gente como Rousseau, Voltaire e as iluminações de gênio profundamente importantes na própria história do pensamento, né? Presenciamos Montesquieu, com seu famoso espírito das leis, fundamental para pensarmos a república que viria depois. Enfim, Condorcet, um líder político dos jacobinos, um Saint-Simon, que foi um pensador que fundou, em grande parte, as ideias liberais que iriam tomar conta da burguesia, que, enfim, derrubara a nobreza e se unira com parte da aristocracia, aquela parte que não foi, porque uma parte foi eliminada junto com a nobreza, mas uma parte da aristocracia francesa se uniu à burguesia e
foram construindo e sedimentando mais intensamente aquele capitalismo que se iniciara na Inglaterra desde a Revolução Industrial. Assim como por esse fragmento central da história passaram líderes práticos, tais como Brissot, Jean-Marie Roland pelos girondinos, Robespierre, Mirabeau, Saint-Just, Georges Couthon pelos jacobinos, Danton, Marat, Desmoulins pelos Cordeillet. Eu se lembro desses nomes, pelo menos de alguns deles. Lafayette, Emmanuel Sieyès pelos Feuillon e Jacques Roux pelos Enragés, um dos ferozes, um dos mais radicais. Assim como vimos essa gente toda, também em solo nacional vimos o vicejar de homens práticos e teóricos, homens de ação e de pensamento, como Getúlio Vargas, Luiz Carlos Prestes, Plínio Salgado, Leonel de Moura Brizola, Golbery do Couto e Silva, Carlos Lacerda, Tancredo Neves, Ulisses Guimarães, Fernando Henrique Cardoso, Lula, para não citar outros, faltarão nomes. Então, lá e cá, a história se fez com pessoas que assumiram postos e comandos. E vimos a chegada inspirada das ideias bolcheviques e a sua recusa por conta da contaminação das ideias capitalistas do Império Americano, que pontificou durante grande parte do século passado. E vimos um conservadorismo nos últimos 30 anos, do nível de um Ronald Reagan ou de uma Margaret Thatcher, nos Estados Unidos e na Inglaterra, também um socialismo constitucional de um François Mitterrand na França, ou de um trabalhismo que não pode ser retirado do campo da esquerda, de um Tony Blair, ou até mesmo de um democrata americano com sensibilidade social, pelo menos discursiva, como foi o caso do Bill Clinton e como é agora o caso do Barack Obama. Isso em relação aos países desenvolvidos, evidentemente. Os países em desenvolvimento teríamos que fazer uma outra abordagem. Assistimos à formação da União Europeia e a constituição dos Estados Unidos como a maior potência do planeta, mas recentemente começamos a ver o definhamento dos mesmos por questões aparecidas precisamente no centro das práticas capitalistas e por causa delas. Assistimos a um processo de desenvolvimento monumental da tecnologia da informação, ao mesmo tempo em que presenciamos o fim da Guerra Fria, a queda do Muro de Berlim, parede alta e emblemática da divisão ideológica entre os homens, o término da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, fazendo com que também, feito um estouro de boiada, ruíssem os regimes totalitários de esquerda do leste europeu, como foi o caso gradualmente, como em dominó, da Romênia, da Bulgária, da Hungria, da Tchecoslováquia. Os que remanesceram sem o suporte financeiro da pátria-mãe, da
antiga União Soviética, como é o caso de Cuba, ingressaram numa estrada sem muita saída para a vida dos seus concidadãos. Muito embora ainda suponham válidas muitas das suas ideias e das suas opções administrativas, mas estão em processo de capitulação gradual à força da economia mundial, não por derrota do mérito das ideias, mas por fraquejamento prático na brutalidade do viver em si. Pois bem, mas então como podem ser vistas a direita e a esquerda nos dias de hoje, e particularmente em meio ao embate eleitoral que acontece em nosso meio? Façamos um outro mergulho histórico. Acho que é importante fazer isso agora. O que não mudou foi o centro mínimo ideológico do campo que se intitula esquerda. No fundo do mesmo, em termos de ideário, a Revolução Inglesa, mãe de todas as demais revoluções, como a americana, a própria Revolução Francesa e inclusive a Revolução Russa, no fundo está a Revolução Inglesa lá no bem atrás da formação do ideário da esquerda, como ficou conhecida no mundo. De uma maneira, os que negam essa distinção, direita e esquerda, são de direita. Quem localiza os campos costuma ser, ou sempre é, de esquerda. A tradição revolucionária está no embrião da esquerda, e dele não se separa, ainda que na agenda da direita do século XX alguns elementos de esquerda tenham se internalizado, a meu ver, como é o caso do conceito da importância, isso é central, dos governos constitucionais. O governo constitucional é hoje desejado tanto pela direita, especialmente nos seus setores mais argutos e modernos, como pela esquerda. Mas não o foi ao início, pelo menos não foi de forma tão integral como é hoje. Claro, no início a esquerda peleou sempre contra os governos monárquicos, absolutistas, aristocráticos, e lutou sempre a favor das instituições burguesas, como os governos liberais e constitucionais. A esquerda lutou a favor da burguesia. A burguesia foi esquerda. A direita eram os aristocratas, os nobres. A burguesia foi a classe revolucionária. A questão da democracia também caberia aqui analisar, mas não farei porque tenho dúvidas sobre o seu valor real e a potência da sua efetiva representatividade. Vou precisar amadurecer mais as minhas ideias para poder discorrer com alguma facilidade sobre democracia. Ela me parece um tema muito mais complexo do que seu discurso afaz, prestando-se ao mesmo tempo para o exercício de uma tirania branca ou para graus desejáveis de emancipação social, dependendo da forma como os jogos de poder se estabelecem. Então é possível administrar com mais aridez a vida de uma sociedade com o uso de uma democracia mal formada do que às vezes
e uma ditadura que, ao fim e ao cabo, acaba causando menos danos coletivos do que uma democracia mal formada que exerce uma tirania branca. No nosso meio, por exemplo, e nessas eleições, penso que a democracia, não tem maior significado, a não ser a apuração de percepções visuais, estímulos emocionais e informações distorcidas que produzem efeito eleitoral, mas não se destinam à verificação e ao sopesamento das ideias das agremiações competidoras. Isso, portanto, ficará de lado dessa nossa pequena análise. A democracia não tem significação maior, ainda que pareça estar no centro, de eleições como esta agora para prefeito da cidade de Pelotas. Defender-se ferrenhamente a democracia nesse processo, ou defendê-la ferrenhamente, como foi há pouco tempo o caso das eleições da Universidade Federal de Pelotas, não me parece ser uma defesa pautada em alguma racionalidade, mas em algum impulso irracional que restaura na forma antigos e válidos discursos de outrora, mas com um sentido ainda não bem desvendado no presente. Pois bem, os Whigs, partido pessoal das perucas, os Whigs na Inglaterra, depois apoiaram Napoleão vitorioso na França, construíram um partido liberal não em aliança com outros aristocratas, mas com a classe média mais radical, que é um dado muito significativo. A ideia era o fim da monarquia e o estabelecimento de uma outra forma de produção da riqueza. O capitalismo, da forma como o conhecemos hoje, estava já a caminho. Um largo período do século XIX foi dividido assim entre dois partidos, o que queria mudar as coisas e o que queria continuá-las. Ou seja, entre um partido de mudança e um de estabilidade. Não é por acaso que as pessoas de esquerda costumam ser chamadas de progressistas. O progresso adviria da mudança e não da preservação do status quo. Adviria do progresso e não da ordem, como diz o Eric Hobsbawm, com muita razão. Eric Hobsbawm, recentemente falecido, é um dos maiores, se não o maior historiador que tivemos nesses últimos anos. Então, nesse sentido, o progressista é o homem de esquerda porque está sempre afeito a mudanças que o progresso traz. Dessa forma, o Partido da Ordem precisou rever-se. Percebendo que a antiga aristocracia havia terminado ou havia se fundido com uma burguesia ascendente, o conservadorismo precisou mostrar novas faces, mas não foi eliminado. O conservadorismo precisou mostrar novas faces, mas não foi eliminado. Reacionários, ao molde dos reacionários do século XIX, são poucos hoje, muito poucos. A história anda para frente, já perceberam. Não se está pretendendo algum retorno programado a um outro tempo. É preciso saber o que fazer com o espólio que a história legou ao presente. E o conservadorismo, ou os conservadores de hoje, precisam mover-se de acordo com essa situação.
Não foi à toa que uma tendência conservadora de grande força apareceu na década de 1970, propondo mudanças sociais bastante radicais, com redução significativa do papel do Estado, além de retomarem as ideias de patriotismo e elitismo pela via de um darwinismo social. Foi o que se verificou com o Ronald Reagan e a Margaret Thatcher, nos Estados Unidos e na Inglaterra, como falamos. O período que me parece mesmo significativo para compreendermos a esquerda e a direita do nosso tempo é recente e remonta a 20, 30, 40, talvez anos atrás. Nesse período, devemos admitir que surgiu uma nova esquerda, ou uma esquerda com um novo feitio, a qual, feito um camaleão, adotou para si características que historicamente pertenciam à direita. Assim como antes ocorrera com a direita em face da esquerda, passou a ter uma preocupação com as coisas sociais, mediante um humanismo duvidoso, mas relativamente eficiente, que foi o de suprir as necessidades do maior número de pessoas. Em uma sociedade de consumo, o que se aproximaria em tese ao ideal quantitativo que está por detrás da ideia de igualdade, que também, em termos históricos, foi assumida como bandeira esquerdista desde o pensamento de Jean-Jacques Rousseau. Mas, enfim, o que aconteceu com a esquerda, de tal forma que ela assumisse essas características de direita que mencionei nesses últimos anos? O aparecimento de um tipo de conservadorismo dentro da esquerda, que discrepa essencialmente da sua intenção de permanente transformação, para não utilizarmos o termo revolução permanente, pois essa é uma locução grandemente associada a Trotsky, não queremos aqui causar confusão conceitual. A esquerda passou a pretender a manutenção do status quo. Mas que status quo e onde se verificam essas mudanças de rumo programáticas? A ideologia formada em face da defesa planetária, o aparecimento do modelo de desenvolvimento e humanismo decorrente da passagem do antropocentrismo para o biocentrismo, tem algo que parece fortemente conservador. E isso pode causar estranheza em muitos, eu sei. De uma maneira geral, a ideologia verde, ou dos verdes, como passou a ser denominada especialmente na Europa e mais exatamente ainda na Alemanha, a partir de meados dos anos 80, deve ser associada à esquerda. Os verdes devem ser associados à esquerda. Contudo, essa, entre aspas, esquerda não quer transformar, quer recusar as mudanças econômicas e tecnológicas para mantê-las sob controle administrado. É o que ocorre com o chamado, como se diz, o desenvolvimento sustentável, que é uma política de esquerda desde que se entenda como esquerda uma esquerda que não queira seguir adiante, mas que queira parar os relógios do tempo. Esse é um fato, ou um movimento ideológico, como se queira chamá-lo, que fulmina a clássica diferenciação existente para qualificar as antigas, para qualificar de acordo com a forma antiga de classificação, a direita e a esquerda. Uma vez que se tornou inútil, ao menos nesse particular de nosso tempo, pensarmos
com clareza e com definição de fronteiras políticas nítidas, o que está ao lado da ordem e da estabilidade e o que está ao lado da mudança e do progresso. Nesse sentido, inclusive, o progresso acabou sendo assumido pela direita, o que implicou numa inversão de papéis. Claro que a perspectiva neoliberal entusiasmou essa motivação, mas a interpenetração de interesses e de sentidos em uma sociedade hiperinformada, como é a sociedade contemporânea, em meio à fabulosa tecnologia da informação, retirou dos seus tradicionais lugares as pessoas que até então neles permaneciam imóveis, bradando sempre os mesmos princípios. Por isso, o elogio ao valor da coerência, que era um valor, que foi um valor muito mais válido num tempo mais imóvel. Hoje, a exigência da coerência pode significar uma violência, no mínimo simbólica. Pode. Com tantas mudanças, manter-se igual pode implicar num aprisionamento do indivíduo em face do que foi, naquilo que não é mais, mas que se disser que não é mais, será alguém que perderá valor, será alguém sem palavras, sem princípios, o que é muito perigoso. Um mundo cambiante há de produzir pessoas cambiantes, e a adaptação entre o câmbio individual em relação ao câmbio do mundo é muitas vezes uma questão de sobrevivência e não de caráter. No fundo, e nem tão no fundo assim, essa é uma das razões para o aparecimento da grande metáfora do Zygmunt Bauman, este professor polonês que leciona em Leeds, na Inglaterra, que é a metáfora da vida líquida, para mostrar a flutuação em terreno aquoso de tudo que nele se estabelece, onde não há lugares fixos. O que é bom, mas também sem identidade, o que é ruim. É bom não ter lugares fixos, adaptar-se, flutuando. Mas é ruim perder a identidade, porque isso talvez ainda seja uma demanda antropológica. E aqui saio eu do meu campo. Há também uma esquerda de cartilha, para seguir o nosso assunto. Uma esquerda que tem, a exemplo do positivismo do Comte, um catecismo, que é a esquerda vinculada à ideia do socialismo científico, onde praticamente todos os marxistas se agruparam. Essa, contudo, não foi a única esquerda que conhecemos até hoje. Mesmo porque, até antes de o marxismo surgir, já havíamos logo, após ultrapassarmos a metade do século XIX, substituído o conceito de massa pelo de classe. E verificamos que no capitalismo que aparecera, que este capitalismo trouxera consigo a impressão de haver uma luta de classes, antes do Marx usar este conceito. A organização desses trabalhadores, inicialmente trabalhadores manuais e urbanos, acabaram se reunindo politicamente e verificaram a importância de estarem ajuntados em torno a um propósito que implicou no aparecimento de entidades classistas representativas, o que deu, inclusive, um grande impulso histórico para o aparecimento das instâncias de deliberação coletiva, como é o caso dos sindicatos e das associações. Mesmo quando
já sob a batuta do Cromwell, ficou entre aquelas duas casas, né, da realeza inglesa, entre os Stuart e me fugiu a palavra agora. Não são os York, não são os Windsor, que são os atuais. Enfim, daqui a pouco lembro. Mesmo quando sob a batuta do Cromwell opera-se a Revolução Industrial na Inglaterra, mesmo que já existisse um proto-capitalismo, vamos chamar assim, evidenciava-se o surgimento de sindicatos clandestinos, aparecidos bem ao final do século XVII. Tudor, né? Stuart e Tudor e Stuart, as dinastias. Esses sindicatos, que eu lhes dizia, clandestinos, foram aprovados por lei na Inglaterra somente em 1824, se não estou enganado. Cerca de 130 anos após o aparecimento factual no âmbito da clandestinidade do primeiro trade union, né, informal que se estabelecer. Eram, como disse, os trade unions, que significa, de uma maneira geral, união de ofícios, de profissões. Este é o sentido da palavra trade union, que traduzimos por sindicatos em português de uma forma mais simples. Quando surgiram esses trade unions, esses sindicatos, e com eles práticas de enfrentamento do capitalismo gerado por uma burguesia que se tornara exploradora da mão de obra dos proletários, palavra que, tendo origem no latim, significa ou indica as pessoas pobres que possuíam muitos filhos para sustentar e pouco dinheiro para tanto. Estes sindicatos descobrem, todos têm origem em palavras curiosas, né? Tem origem curiosa. Descobre o boicote, a sabotagem, a greve, né? Boicote devido a um senhor chamado exatamente assim, Boycott, que era muito severo na defesa dos interesses de um aristocrata e não negociava com os empregados. Ao contrário, parava as negociações, travava o processo de negociação. E então usaram o nome dele para dizer: vamos fazer também um boicote. E os trabalhadores paravam de trabalhar. Assim como sabotagem, palavra tamanco, em francês, também tem uma origem histórica, não vou me perder nessas explicações. Ou a greve, que era, na verdade, apenas a reunião na Place de Grève, onde hoje o Hotel de Ville de Paris, né? A antiga Place de Grève, que era apenas o lugar onde se reuniam as pessoas para organizar os enfrentamentos com os patrões. E aí passou então os movimentos paredistas a se chamarem de greve, genericamente. Aí vem a origem disso. Enfim, vou me lembrando e vou falando. A esquerda do século XX é herdeira dessa tradição, ou seja, da união dos trabalhadores e sindicatos e do reconhecimento da luta de classes. É a esquerda de matriz socialista, e não devemos confundi-la com a esquerda do socialismo dito científico ou do marxismo, um socialismo em sentido mais estrito, ou ainda, né, isso se chamou também de comunismo, ou de bloco voltado ao comunismo, ou instauração de uma vida comunista. Então, é preciso que a gente entenda a herança do
da esquerda do século XX. Uma vem dessas questões dos sindicatos e outra daquilo que passou a ser chamado de socialismo científico, vinculado às teses marxistas, vinculados à ideia de comunismo e, na verdade, todos eles oriundos de uma adoção e de uma adaptação das teses de Marx às intenções revolucionárias bolcheviques através do Vladimir Ilyich Lenin, que criou o que se conhece hoje como marxismo-leninismo. Trata-se de uma esquerda anterior à Revolução Russa e as formulações que, a partir dessa, a ortodoxia marxista, então, como disse, iria seguir pela junção do pensamento de Marx e Engels com o de Lenin, onde apareceu esse nome de frágil diagramação teórica chamado marxismo-leninismo. A esquerda de que, entretanto, agora me ocupo é outra. Ainda não é essa. Trata-se da esquerda formada em torno aos movimentos operários vinculados à segunda metade do século XIX, que aceitou as conquistas da Revolução Francesa e do pensamento russoniano, verificável no ideário jacobino, uma vez que acolheram grande parte do programa da esquerda tradicional do final do século XVIII e da primeira metade do século XIX. Essa esquerda, preservando o romantismo do início dos ideais democráticos e republicanos, se embatia em favor dos governos constitucionais, dos direitos de cidadania e da defesa dos direitos civis, em geral. Também propunha uma defesa intransigente da democracia política e a participação das massas. Esse novo movimento operário foi, em verdade, o grande estimulador da democracia, tal qual a conhecemos hoje, uma vez que praticamente nenhum país considerara ou considerou a democracia algo importante e desejável antes do final do século XIX. Eram ainda vinculados a uma ideia de êxito individual de matriz liberal burguesa, onde todos poderiam obter, mediante a defesa de seus direitos, a prosperidade econômica. A prosperidade econômica que conseguissem, desfrutando dos direitos sociais, enfim. Havia uma relação da esquerda com o liberalismo, fruto ainda da origem dos ideais burgueses da Revolução Francesa. A esquerda tem essa trajetória, que vai mudando, mas tem essa trajetória. A união entre essa nova esquerda e a esquerda tradicional, digamos assim, ou seja, entre as esquerdas aparecidas, uma a cada vez em cada metade do século XIX, pois grande parte da Europa conseguiu conviver com uma esquerda liberal e com uma extrema esquerda. Então, é preciso dizer assim, houve uma união entre essas esquerdas, e a Europa conviveu com seus ideais. Essa esquerda, com este feitio, intentava, tanto a mais moderada como a mais extremada, a defesa dos interesses da classe trabalhadora, mas não intentava mudar o mundo. Uma esquerda que tinha por interesse, continuando no modelo de mundo que se tinha, defender os interesses das classes trabalhadoras, mas não pretendiam radicalmente modificar o mundo. Quem de fato pretendeu mudar o mundo, rompendo essa união entre as esquerdas do século anterior, foi a Revolução Russa de 1917, que dividiu, portanto, a esquerda em dois campos.
dois grandes campos. Quando o Palácio de Inverno, antiga residência dos czares russos, em São Petersburgo, foi tomado por ocasião da Revolução Bolchevique, viu-se que ali uma nova esquerda tinha assumido o poder e pretendia coisas bem diferentes. Além de uma boa condição de vida dentro da atmosfera liberal que a antiga esquerda floresceu, que na antiga esquerda florescera. Queria coisas bem diferentes disso. E coisas que fossem muito além desta boa condição de vida dentro de uma ideia liberal. E, de fato, o objetivo da esquerda bolchevique era o fim do capitalismo e a sua substituição por instâncias de poder radicalmente diferentes. Antes da Revolução Socialista na União Soviética, a própria esquerda mantinha a utopia socialista no âmbito de um sonho morno. Mas não havia pretensão de modificar o sistema mundial de vida a partir da mudança do sistema de produção da riqueza do mundo. A ingenuidade da antiga esquerda era, como disse, romântica e chegava a acreditar que o Estado poderia, administrando o capitalismo, gerar igualdade social e plena. A Revolução Russa deu, sem dúvida, um passo à frente. Não mais seria a esquerda um contraponto crítico da sociedade capitalista, um mero contraponto crítico, mas haveria de se constituir em um projeto real de construção de um novo e absolutamente diferente modelo de sociedade. No entanto, isso é importante dizer-se, porque isso não é com frequência assim visto nem é lembrado. Os bolcheviques, no entanto, não eram os marxistas, ou não eram marxistas necessariamente. Foram inclusive criticados por burgueses por não saberem o que fazer depois de tomarem o poder, além das coisas próprias de uma economia de guerra, o que não servia para ninguém, a não ser para quem estava em guerra. Com o fim da Revolução Bolchevique, o que fazer? Lenin tem uma pergunta, que é o título de um livro: o que fazer? Essa dificuldade de saber o que fazer durou até o final da Primeira Guerra Mundial, em 1918 aproximadamente. Um ano e pouco depois do fim da Revolução Russa, que ocorreu em 17, durante a Primeira Guerra. Então durou até o fim dessa Primeira Guerra, com a nova pátria revolucionada procurando encontrar para si um sentido administrativo e um modelo teórico mais bem definido para seguir. São aí que aparecem os livros de Lenin, especialmente, e o marxismo entra em cena pela via desse extraordinário líder soviético, Vladimir Ilyich Lenin. Não apenas os livros de indicação prática sobre como proceder politicamente, mas especialmente no âmbito da adaptação da principiologia teórica do marxismo, que não está no marxismo histórico, mas está no marxismo dialético, Lenin consegue, com recursos de grande qualidade expressional, adaptar a União Soviética através do seu livro célebre chamado Materialismo, Empírio, Criticismo, que põe no papel como deveríamos entender a dialética aplicada à história. Mas antes disso, durante a guerra, o movimento socialista dividiu-se em uma ala social-democrata, a favor de um tipo de Estado que redundou
Depois, um estado do bem-estar social, o welfare state, após a Segunda Grande Guerra Mundial, com um pacto realizado no meio dela, o Pacto de Beveridge, na Inglaterra, acho que em 1942, uma coisa assim. E uma outra ala, esta comunista e revolucionária. Os primeiros, os sociais-democratas, em êxodo para a Escandinávia, atingiram seus fins através de uma alta qualidade de vida, especialmente, como disse, após a fundação deste welfare state, Estado do Bem-Estar Social, Estado Providência, através deste pacto de Beveridge, ocorrido, se não me falha a memória, como disse, em 1942, durante a Segunda Guerra Mundial. Os movimentos social-democratas, eles não participaram de embates por mudanças profundas no sistema social, pois lhes é inerente a crença em uma melhora dentro do âmbito liberal das democracias capitalistas do poder dos Estados, em se tornarem aptos, portanto, a atender, mediante algumas intervenções, os desejos essenciais de seus cidadãos. Produziram para si elevados princípios morais de respeito mútuo e impediram a proliferação da miséria e de caos na saúde e na educação, por exemplo, sendo até hoje, inclusive, países exemplares neste sentido. Veja-se o caso da Noruega, da Dinamarca, da Suécia, da Finlândia. A crença em que a propriedade e a boa gestão pública poderiam conduzir a um futuro melhor permaneceu no âmbito desse modelo de esquerda. Os revolucionários que adotaram o catecismo do marxismo-leninismo conduziram suas práticas através de aventuras administrativas consideravelmente distintas e violentas, grandemente fechadas à informação para o resto do mundo, ainda que o discurso sempre permanecesse a favor da igualdade e do que se conheceu, no caso das propostas da União Soviética, como centralismo democrático. Ou seja, um grupo dirigente haveria de gerir a democracia, mas sem que pudessem ser aceitas proposições que, por exemplo, confrontassem diretamente o sistema da ditadura do proletariado, que foi o estágio intermediário que os bolcheviques encontraram até atingir o estágio final do comunismo, onde, por superabastança de bens e por satisfação das necessidades pessoais, não haveria conflitos, portanto não haveria razão para que o Estado se estabelecesse e nem o direito. O mundo comunista, como é sabido, não tem no seu contexto a presença do Estado e nem a presença do direito. Mas, diferentemente dos anarquistas, os revolucionários bolcheviques acharam que não podiam ir do sistema czarista diretamente para o sistema comunista. Entenderam que era preciso um período de transformação, um período de adaptação, um período de transição, a que chamaram de ditadura do proletariado. Os proletários assumiriam o poder e administrariam de tal forma a produzir gradualmente uma igualdade tamanha e uma abastança tão significativa de bens que chegaria um momento em que abririam mão do poder porque se instalaria o estágio comunista, que é o último estágio e que se constitui na utopia
do socialismo marxista-leninista, enquanto prática efetiva e no sonho de certas inclinações marxistas, não da obra marxiana propriamente dita. Pelo menos não assim, com essa clareza. Tiveram os revolucionários russos chefes do porte de um Stalin. E tendo chefes como Stalin, foram severíssimos esses revolucionários, para dizer o mínimo, com seus opositores. E tiveram, em verdade, uma relação extremamente rarefeita, para não dizer inexistente, com uma democracia que pudesse ser minimamente ampliada e questionasse se o sistema adotado era bom ou não. Como convém a uma liberdade política maior. Desde os anos 60 e 70 do século passado, o projeto bolchevique se revelou um fracasso em relação ao futuro, especialmente no que diz com a relação com outros países que produziam um tipo de progresso tecnológico não realizado dentro da União Soviética, o que lhes gerou um gravíssimo problema de relação de dependência, uma vez que não havia autossuficiência em vários setores da vida pública, e especialmente em setores centrais, como o energético, como a própria alimentação e setor têxtil. Havia falta de bens e serviços para atender, portanto, as demandas mínimas da população. Por sua vez, a social-democracia também encontrou o seu ocaso nos anos 70, um pouco depois, nos anos 70 do século passado, particularmente em meados, ali em 73, com a crise do petróleo e da OPEP, Organização dos Países Exportadores de Petróleo. Disso eu lembro bem. Logo a seguir, o golpe de misericórdia em toda a herança clássica jacobina, passando pela esquerda da segunda metade do século XIX e atravessando a bifurcação que essa assumiu após a Revolução Russa, com o aparecimento da esquerda social-democrática e da esquerda revolucionária. Logo a seguir, então, o golpe de misericórdia. E o golpe foi aplicado pelo espalhamento, como um véu sobre o mundo, das doutrinas econômicas neoliberais. O grande algoz dos sonhos da esquerda e o grande algoz da estabilidade dos trabalhadores do mundo, o grande algoz contemporâneo é o projeto neoliberal, com o fenômeno da globalização, estabelecido por um capitalismo desenfreado, de estado mínimo ou inexistente, e regulado pelas grandes corporações. Este é o verdadeiro adversário. O implemento da economia globalizada feriu de morte os projetos da social-democracia, e os países escandinavos vivem bem até hoje, não por conta dos seus velhos ideais, mas que criaram uma forma de ser em que o processo civilizatório se adiantou tanto e a capacidade de produção se avolumou em tal qualidade que não perderam a sua condição de vida estabelecida por projetos de esquerda. Uma esquerda mais light, uma esquerda social-democrática, mas uma esquerda. Não é verdade dizer-se que o capitalismo produz países extraordinários de grande estabilidade como os países da Escandinávia. Quem construiu esses países foi a esquerda social-democrática.
que depois, como daqui a pouco falarei, passou a ser chamada de direita. Porque os antigos revolucionários chamavam a social-democracia de revisionista. Foi um conceito muito usado nos anos 60, 70. Tudo tem uma explicação histórica. O implemento, portanto, da economia globalizada feriu de morte os projetos da social-democracia, como disse, e uma vez que se tornaram débeis todas as defesas de soberania frente às grandes corporações econômicas, que são apátridas, incertas, fugidias, mas grandemente poderosas em relação ao que o poder tem de mais potente no mundo, que é o dinheiro. O poder que conhecemos é o poder do dinheiro. A pretensão de uma redistribuição fiscal por aquisição de valores certos dentro de suas fronteiras começou a tornar o conceito de Estado Nacional cada vez mais uma lembrança. Ainda que até hoje falemos neles como se existissem da mesma forma que existiram na primeira metade do século XX. O livro Império, do Thomas Hardy e do Antônio Negri, são muito esclarecedores no sentido de dizer que o Estado-nação acabou. Ainda chamamos Brasil, Bolívia, Estados Unidos, França, Inglaterra, China, Venezuela, Colômbia, mas esses países existem por uma espécie de ranço do nacionalismo que a modernidade fundou. Do ponto de vista da realidade prática de condução dos destinos dos povos, esses países têm muito menos poder do que as corporações econômicas que não têm pátria e que se estabelecem em qualquer lugar do mundo como sanguessugas, evadindo divisas, explorando trabalhadores, enganando governos e forçando legislações protecionistas. A tese de Maynard Keynes, até a tese keynesiana, que se incorpora a esse modelo de esquerda, de gerar, mediante um modelo macroeconômico, uma política de proteção social, se esboroou diante da avassaladora onda do neoliberalismo. A esquerda, que se resguardava em nome dos partidos comunistas ao redor do mundo, de origem bolchevique ortodoxa, rezando pela cartilha do marxismo-leninismo, fez com que Marx tivesse que receber agora novas leituras e outras interpretações para mantê-lo atual, o que, a meu ver, tem sido possível. Através de alguns autores de inclinação marxista contemporâneos, de grande inventividade, de grande erudição teórica, e que têm colocado o marxismo de novo como uma teoria de ponta para a interpretação do sistema econômico do mundo. Inclusive para dizer por que a União Soviética o adotou mal. Mas o modelo marxista, fundado por adequação da interpretação que Lenin teve do materialismo dialético e do materialismo histórico, mormente esse segundo, não tem mais a mínima chance, com os critérios de investigação de hoje, não tem a mínima chance de qualquer recrudescimento. O mundo não é mais revolucionário, como diz Hobsbawm, e diz bem. As pessoas não são mais revolucionárias, as instâncias coletivas deram lugar a intenções individualizadas. E o amor geral pela sociedade, para que ela haja conjuntamente em torno a um projeto político de emancipação coletiva, ou é um sonho ingênuo ou é uma falsidade. Em qualquer das hipóteses, não pode ser levado a sério,
levado a sério uma intenção dessas, a ponto de nos deixarmos guiar por esse tipo de afeto, esse tipo de amor impossível mediante o declínio do Estado-nação, do aparecimento da tecnologia de informação, da crise identitária individual, da formação de tribos voláteis, de flutuação de interesses e de interpretação de interesses de classes. Não há possibilidade de um amor funcional e eficaz pela sociedade, de tal forma que esse amor possa conduzir ou balizar as deliberações administrativas de um governo. No entanto, voltando para cá, nossas eleições de domingo devemos levar em conta precisamente esses pontos. A social-democracia passou a ser, ao ver do marxismo revolucionário, uma tendência de direita, acusada de revisionismo. E o marxismo revolucionário passou a ser, ao ver da social-democracia, um sonho que não deu certo. Em termos concretos, o PSDB é social-democrata e o PT é revolucionário. Mas o que é importante salientar é que ambos têm a mesma origem, mas se perderam um do outro há tanto tempo que em nossa aldeia, aqui em Pelotas, sequer recordam quando andaram irmanados e por que razão, em locais muito distantes daqui, por conta de outras ingerências históricas. O PT e o PSDB, vistas as suas origens, são partidos de esquerda. Repito, vistas as suas origens, o PT e o PSDB são partidos de esquerda. Vejamos, ambos são a favor de estados constitucionais. Isso é importantíssimo. Ambos são a favor de estados de direito. Ambos são a favor da defesa de direitos civis. Ambos são a favor de valores de mesma sustentação ética. Ambos perderam, contudo, seus respectivos espelhos, para verem-se a si próprios e para verem um ao outro. Não queremos mais patriotismo exagerado e perigoso. Não queremos mais monarquias. Não querem esses partidos coisas muito distintas. Mas nem o PSDB e nem o PT possuem ainda a pureza de sua origem. Claro que não. Não a origem deles próprios, PT, PSDB, quando surgiram como partidos, mas a origem histórica mais remota de ambos setores que nasceram nos velhos movimentos obreiros ingleses e viveram muito próximos por mais de um século, até se separarem por desavença de irmãos com o advento da Revolução Russa de 1917. Mas vejam só, também é verdade que nem o PSDB é um partido social-democrático no sentido do welfare state e nem o PT é marxista. Como podem, então, ser irmãos? São irmãos, mas estão mortos.
O neoliberalismo matou a ambos. E não pensem que o neoliberalismo favoreceu mais o PSDB. O neoliberalismo não favorece nada que é interno a um país. O neoliberalismo se serve daquilo que consegue, ou daqueles que conseguem dobrar. A esquerda está um pouco em resistir, mais ou menos, mas não está mais em resistir de forma absoluta. O neoliberalismo matou a ambos, PT e PSDB, e os dois aderindo às perspectivas dessa nova orientação que tomou conta do mundo de 40 anos, digamos, 30, 40 anos para cá, e mais especialmente a partir de meados da década de 80, com o consenso de Washington, onde o Estado mínimo foi institucionalizado, foi fortemente estimulado por nações servas das corporações gigantescas que as governam nas sombras. Sofrem ambas agremiações, PT e PSDB, de um complexo identitário grave, gravíssimo, julgando equivocadamente qual é o ontos de seu ser político, qual é o ser em si do seu ser político. O ontos político é praticamente o mesmo de um e de outro. O ser em si de um e de outro é praticamente o mesmo. Daí porque os discursos programáticos são praticamente os mesmos, quando não são iguais. Daí porque as ferrenhas disputas se dão no âmbito da agressão, onde não há ideias, não há palavras, não há hipótese de conteúdo expressional marcadamente diverso. É preciso acreditar. Atacar o outro que está com calça feia, atacar o outro que tem orelhas grandes, ou atacar o outro que pertence a um partido que tem muitos corruptos, ou atacar o outro que pertence a um partido cujo governante atual nada fez pela aldeia. Em termos práticos, não há muita diferença em dizer que não voto no Eduardo porque o Eduardo segue o Fetter, que usa uma meia de cada cor, ou dizer não voto no Marrone porque o Marrone pertence a um partido de pessoas muito feias. Quer dizer, não voto no Eduardo porque o Eduardo representa o que o Fetter fez ou não fez, e não voto no Marrone porque o Mensalão é um escândalo nacional. Isto é falta de argumento, falta de palavra, impossibilidade de discurso com significado. Daí porque se esparge a corrupção de uma forma assustadora, uma vez onde cada vez mais dela somos informados, sabemos, em todos os momentos estamos sendo informados, cansativamente informados. Vivemos num mundo que nos informa a todo momento da corrupção, mas também cada vez vivemos mais em um mundo que estimula a corrupção. Sociedade de consumo grandemente defendida, centro das atenções, menina dos olhos das grandes corporações que inventam o desnecessário e criam a necessidade. Inventam o que não havia e criam a necessidade da obtenção do que, quando era inexistente, não fazia falta. A esquerda precisa repensar-se. Os dois partidos, o de Fernando Marrone
de Eduardo Leite, tem que se repensar. Não o fazendo, cairão inevitavelmente na armadilha brutal e irracional das críticas que poderiam evitar se tivessem antes descoberto quem são de verdade. Pouco importa a relação de Marrone com Lula. Pouco importa a relação de Eduardo com Féter Júnior. Não são eles em si, e conheço os dois, pessoas desonestas. O PT não conseguirá mais representar sempre um papel de esquerda. O PSDB não conseguirá representar sempre um papel de direita. Vida líquida, flutuação, troca de lugares, interpenetração de interesses. Ambos, perdidos assim como estão, produzem campanhas políticas absolutamente impressionantes. É o que vemos todos os dias nos jornais, na televisão, nos rádios. Fixam suas imagens em canteiros múltiplos, gorjeiam em qualquer microfone, atuam diante de qualquer câmera, aceitam aqui e acolá coisas que talvez não devessem aceitar. O universo dos eleitores, por sua vez corrompido moralmente por uma vida estupidificante, onde o progresso acaba sendo inimigo, porque o progresso acaba sendo sinônimo de emprego, o desenvolvimento se torna algo sedutor apenas se estiver em consonância com a sociedade de consumo. O ingresso no mundo que se deseja é o ingresso no mundo do dinheiro e não no mundo das ideias ou das boas sensações. O PT e o PSDB já sonharam com o ingresso no mundo das ideias e das boas sensações muito mais do que sua razão pragmática contemporânea os conduz. O PT e o PSDB já sonharam com o ingresso neste mundo das boas ideias e das ótimas sensações quando sequer sonhavam em se constituir como PT ou PSDB, quando eram irmãos nascidos de um mesmo ventre, o ventre de uma esquerda que se separou mas o ventre de uma esquerda que, ao se separar, esqueceu do que conseguiu em conjunto vencer. Esses dois ramos da esquerda venceram muitas coisas e trouxeram a modernidade a partir de um estímulo extraordinário a um processo civilizatório. Lá no fundo, PT e PSDB, revolucionários e social-democratas, estavam unidos nas teses jacobinas para fundar a modernidade. Não traiam a si próprios por ouvido. É preciso que não sejam iguais, nunca foram exatamente iguais, na verdade, mas é preciso que se aceitem como frutos históricos de uma bifurcação da esquerda e que empenhem todos os esforços, todos os dias, em todas as oportunidades, em todas as conversas, em todas as paixões, em todas as camas, em todas as mesas, em todas as casas, em todas as ruas, em todos os cafés, em todas as convivências, a favor da educação do povo e da saúde do povo.
sem o que não haverá jamais compreensão de quem são, e vocês continuarão falando a esmo, com seus discursos semelhantes e que querem tornar desiguais. Respeitem ambos a história da esquerda, que é a esquerda que vocês representam, ainda que separados por tanto tempo. Envidem esforços na saúde, porque sem saúde não há educação, não há nada. A fome, felizmente, já não é um flagelo. A esquerda no Brasil conseguiu diminuí-la drasticamente nos últimos anos. Mas a educação e a saúde e a educação, não. Estas a esquerda ainda não conseguiu enfrentar com suficiência. E fiquem certos, PT ou PSDB, quem realizar o que for necessário para emprestar dignidade às escolas e aos alunos, mediante um efetivo comprometimento com o processo ensino-aprendizagem, e quem for sensível o suficiente para instalar cuidados com a saúde, onde somente encontremos a morte, porque a morte sempre vem, e não porque os hospitais a abreviam, quem isto fizer, ou se disto se aproximar, tenha certeza, terá realizado uma histórica administração municipal. De esquerda, é claro. Como cabe a vocês, PT, PSDB. E não esqueçam, o verdadeiro inimigo não é o oponente que se apresenta para o próximo domingo, não é o Eduardo em relação ao Marrone, não é o Marrone em relação ao Eduardo. Não é um de vocês face ao outro. O verdadeiro oponente é o mundo econômico globalizado e neoliberal, que nos fez sentir uma vertigem ainda não experimentada. Esse assombro que precisamos combater. Nós, da esquerda, que a direita não está mais nos países e flutua por aí, governando governos. Essa é a esquerda. Essa é a direita. A que governa governos. Se está por aqui, está em ambos, não estando em nenhum. Se a direita está por aqui nestas eleições, está em ambos, não estando em nenhum. Porque parte de qualquer partido político, de qualquer parte do mundo, terá uma adequação, uma adaptação aqui ou acolá a essa avalanche neoliberal. O que não significa que incorporemos completamente essa cartilha e aí sim trabalhemos a favor dela como um governo de direita, propriamente dito, ou o que é pior, como um governo de direita e ainda por cima serviçal, não protagonista das grandes corporações. Serviçal das grandes corporações. Baralho de cartas mal dispostas, a hermenêutica do mundo humano está diante de um objeto novo, onde não apenas este mundo, mas o homem deste mundo, não apenas este mundo, mas o homem deste mundo é estranho ao padrão das análises habituais que a sociologia, a ciência política e a economia faziam há alguns anos. E há poucos anos.
Resta o engenho da filosofia ou da hermenêutica filosófica alguma hipótese de investigação que seria intrometida, não fosse a espantosa condição pós-moderna, assim chamada por François Lyotard ao final da década de 70, em célebre livro, chamado exatamente A Condição Pós-Moderna, La Condition Pós-Moderna. Por fim, Eduardo e Marrone, Marrone e Eduardo, um amigo de ontem, outro, um amigo de hoje, um colega, o outro, um ex-aluno. Façam com que o voto em qualquer um de vocês seja um voto de confiança naquilo que sei que são vocês. Independentemente de idade, experiência, liderança, qualquer outro adjetivo enaltecedor, atributo hiperbólico que se tem prestado a comparações ridículas e de superfície, como se esses atributos fossem em si vantagens necessárias. Eu sei que vocês dois são pessoas de bem. E não esqueçam, lhes digo isso como amigo. Como um amigo de ambos e como um ex-professor de um. Não esqueçam, por mais que possam envaidecer-se, e isto é natural, serão gerentes da nossa aldeia. Nada mais. Nada mais do que isso. E por deliberação inconfiável que decorrerá de campanhas, de parte a parte, nada pedagógicas, mas que costuma vitimar, ou que costumam vitimar as democracias latino-americanas. Estou certo de que todos os momentos agudos em que são obrigados a ferirem-se mutuamente não decorrem de dissensões programáticas, efetivas e reais, mas de falta de diferenças muito significativas diante de um objetivo que pressupõe apenas um resultado, o de vencerem nas urnas. Quando a mãe está distante e se torna imemorial, há situações em que os filhos não reconhecem a maternidade e também não reconhecem a fraternidade entre si. Vocês, do PT ou do PSDB, vêm de uma mesma mãe, de uma mesma ideia, de uma mesma indignação, de uma mesma esquerda na raiz. Mas depois, andados os anos, separaram-se. Mas não se tornaram nenhum de vocês precisamente naquilo que se pode chamar de direita. E também não são mais exatamente de esquerda. O neoliberalismo os vitimou, a globalização também os envolveu. Falam vocês de onde e para quem, exatamente. Isso precisa ser entendido. Mas a vida parece ser assim em alguns momentos, pouco clara, tensa, kafkiana até. Mas não tenham medo. O déspota
por obra de vocês, no passado, tornou-se um cidadão republicano. A sociedade vive mediante uma igualdade mais abrangente entre os cidadãos. O Estado de Direito já está fundado há mais de 200 anos. Velhos jacobinos que são, entram para essa batalha com vários inimigos comuns já vencidos. Está mais fácil o embate, por isso mais falso. Mas não se preocupem, a culpa não é de vocês, especificamente, a culpa é de quase todos. Vamos nos auxiliar mutuamente para que no futuro venhamos a atingir uma sociedade que somente em sonho existe hoje para nós. Da mesma forma que 20 anos antes da Revolução Francesa, a República parecia também apenas um sonho quimérico. Perdão pelas eventuais imprecisões. Não pretendi, contudo, ser preciso de forma absoluta. O que se quer, sei ser, mas acima de tudo procurei ser honesto na minha opinião. Como penso devam ser os filósofos quando se dirigem à urbe. Um grande abraço. Até.